Fui demitido para darem minha vaga ao sobrinho do diretor. Eles se esqueceram da cláusula no meu contrato que me deu o cliente deles, e a empresa inteira. Por 12 anos, a Soluções Integradas não foi apenas meu local de trabalho, foi o projeto da minha vida. Entrei como um analista júnior, com mais ambição do que experiência, e me dediquei de corpo e alma. Eu não apenas vesti a camisa da empresa, eu a havia costurado, remendado e tingido com meu próprio suor. Subi na hierarquia com base no mérito puro, tornando-me o diretor de contas estratégicas. Meu trabalho era simples na teoria e infernal na prática: trazer e manter os clientes baleia, aqueles cujos contratos sozinhos podiam definir o sucesso ou o fracasso da empresa em um ano fiscal. E eu era excepcionalmente bom nisso. Mas havia um cliente que não era apenas uma baleia, era o nosso Moby Dick, nosso Leviatã. A Stratos Dynamics. Uma gigante da aeroespacial que, por anos, foi considerada inatingível. Conquistá-lo se tornou minha obsessão profissional. Foram 18 meses de trabalho implacável. Eu não apenas vendi um serviço, eu construí uma relação de confiança absoluta com a diretora de operações deles, Clara Menezes, uma mulher brilhante e pragmática que desprezava discursos de vendas e valorizava a competência acima de tudo. Quando finalmente assinamos o contrato, 5 anos atrás, foi um marco que mudou a trajetória das Soluções Integradas para sempre. O contrato da Stratos representava, sozinho, 40% do nosso faturamento anual. Foi uma celebração que durou uma semana. E, no meio da euforia, durante a renegociação do meu próprio contrato de trabalho, eu fiz algo que ninguém esperava. Meu chefe e diretor-geral, o Sr. Almeida, estava exultante. Peça o que quiser, Lucas. Você merece. Eu não pedi um bônus exorbitante ou um carro da empresa. Eu pedi uma cláusula. Uma cláusula que meu advogado redigiu e que eu insisti que fosse incluída. Eu a chamei de cláusula de origem. Ela estipulava que, para qualquer cliente que eu trouxesse pessoalmente para a empresa e cujo faturamento excedesse um determinado valor, um valor que apenas a Stratos Dynamics ultrapassava, eu teria direito a uma comissão de 2% sobre toda a receita gerada por aquele cliente. E a parte crucial, a palavra que valeria milhões, a comissão era vitalícia. Ela continuaria a ser paga enquanto o cliente permanecesse na empresa, independentemente do meu status de emprego. O Sr. Almeida riu quando a leu. Vitalícia? Que dramático, Lucas. Você não vai a lugar nenhum. Ele a viu como uma excentricidade, um troféu simbólico para o funcionário estrela. Ele assinou sem pensar 2 vezes. E, por 5 anos, tudo correu perfeitamente. A comissão era paga, a Stratos estava satisfeita, e eu continuei a gerenciar a conta com uma dedicação religiosa. O inferno começou a se materializar na forma de um jovem de 24 anos chamado Júnior. Júnior era o sobrinho do Sr. Almeida. Ele foi contratado como gerente de contas júnior, uma posição que foi criada especificamente para ele. Desde o primeiro dia, ficou claro que Júnior não estava ali por seus talentos. Ele era arrogante, preguiçoso e possuía uma ignorância impressionante sobre o nosso setor. Ele tratava o trabalho como uma parada temporária antes de herdar o mundo. O Sr. Almeida me chamou à sua sala. Lucas, quero que você seja o mentor do meu sobrinho. Mostre a ele como as coisas funcionam. Quero que ele aprenda com o melhor. E eu tentei. Pacientemente, eu o incluí em e-mails, o convidei para reuniões e tentei explicar as nuances da conta da Stratos. Foi como tentar ensinar cálculo a uma porta. Ele passava as reuniões olhando o celular, respondia e-mails de clientes com gírias, e em uma ocasião memorável, referiu-se a Clara Menezes como a tia da Stratos em uma chamada interna. A situação atingiu o fundo do poço quando Júnior, tentando mostrar iniciativa, enviou um e-mail diretamente para Clara com uma proposta de otimização de custos que era tão mal pesquisada e infantil que basicamente insultava a inteligência dela. Clara me ligou, não com raiva, mas com uma preocupação genuína. Lucas, quem é esse garoto? Por favor, mantenha-o longe da minha equipe. Meu tempo é valioso. Eu levei o feedback diretamente ao Sr. Almeida. Esperei que ele entendesse a gravidade da situação. Em vez disso,
vi uma frieza tomar conta de seus olhos. Você precisa ter mais paciência, Lucas. Ele está aprendendo. Talvez você se sinta um pouco ameaçado. Ameaçado? A ideia era tão absurda que eu quase ri. Mas ali eu entendi. Não se tratava de competência. Tratava-se de sangue. 3 meses depois, fui convocado para uma reunião com o Sr. Almeida e a diretora de RH. A sala estava fria, o ar pesado. Eu sabia, no instante em que me sentei, que minha vida estava prestes a mudar. Lucas, começou o Sr. Almeida, evitando meu olhar. Como você sabe, a empresa está passando por uma reestruturação estratégica. Estamos otimizando nossas operações para enfrentar os desafios do futuro. Ele continuou com um discurso corporativo vazio por 5 minutos. E então, a guilhotina caiu. E, como parte dessa reestruturação, sua posição como diretor de contas estratégicas tornou-se redundante. Estamos terminando seu contrato de trabalho, com efeito imediato. Redundante. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu, o homem que trouxe 40% do faturamento da empresa, era redundante. Você está me demitindo? Perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu esperava. É uma decisão de negócios, Lucas. Nada pessoal, disse ele, com a sinceridade de uma nota de R$3. E quem vai assumir a conta da Stratos Dynamics? Perguntei, já sabendo a resposta. O Júnior está mais do que preparado para assumir a responsabilidade. Ele aprendeu muito com você. A audácia me deixou sem fôlego. Eles não estavam apenas me demitindo, estavam me substituindo pelo sobrinho incompetente, entregando a ele a joia da coroa que eu passei anos polindo. Era um roubo à luz do dia. Fui escoltado de volta à minha mesa por um segurança, como um criminoso. Tive 10 minutos para encaixotar 12 anos da minha vida. Colegas que eu considerava amigos desviavam o olhar, com medo de serem associados ao homem que estava sendo expurgado. Ao sair do prédio, carregando uma caixa de papelão, senti uma mistura de humilhação, raiva e um desespero profundo. Passei o fim de semana em um torpor. A traição era tão profunda que parecia física. Eles não apenas me tiraram um emprego, eles tentaram apagar meu legado. E então, no domingo à noite, em meio a uma pilha de papéis velhos, eu o encontrei. Meu contrato de trabalho. Com as mãos trêmulas, eu o abri e fui direto para a página 4. E lá estava ela, em uma fonte pequena, mas com um poder sísmico. A cláusula de origem. A comissão vitalícia. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Eles haviam cometido um erro. Um erro catastrófico. Eles pensaram que estavam cortando um galho seco, mas, na verdade, estavam serrando o tronco da árvore em que estavam sentados. A demissão não foi o fim da minha história com as soluções integradas. Foi o começo da deles. A primeira coisa que fiz na segunda-feira de manhã não foi procurar um novo emprego. Foi ligar para o meu advogado. Eu li a cláusula de origem para ele, palavra por palavra. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, seguido por um assobio baixo. Lucas, isso não é uma cláusula, disse ele. Isso é uma arma nuclear. Eles não têm a menor ideia do que fizeram, têm? Nenhuma, respondi. Excelente. Não faça nada ainda. Não entre em contato com eles. Deixe-os pensar que venceram. Vamos dar-lhes corda suficiente para se enforcarem. Segui o conselho dele. Enquanto isso, eu precisava de um novo lar para o meu trabalho. Em vez de procurar emprego, usei parte das minhas economias para fazer algo que sempre sonhei, abrir minha própria empresa de consultoria. Nexus Estratégica. Era um nome, um CNPJ e um site simples, mas era um começo. Era uma embarcação. E eu estava prestes a capturar a maior baleia do oceano. 2 semanas se passaram. Eu sabia que era o tempo suficiente para o Júnior começar a causar danos. Então, fiz a ligação mais importante da minha carreira. Clara? É o Lucas. Lucas? Por onde você andou? Tentei te ligar no seu número comercial e ele não funciona mais.
Aquele seu novo assistente, Júnior, é impossível de contatar, disse ela, a frustração evidente em sua voz. É sobre isso que estou ligando, Clara. Eu não trabalho mais nas soluções integradas. Fui desligado há 2 semanas. Houve um silêncio chocado. Eles o quê? Eles demitiram você? O único cara que entende da nossa operação? Eles enlouqueceram? Foi uma reestruturação estratégica, eu disse, sem emoção. O Júnior assumiu a conta. Ouvia a bufar do outro lado da linha. Isso explica o e-mail que recebi ontem, me oferecendo um desconto disruptivo se pagássemos o ano adiantado. Lucas, a relação da Stratos era com você, não com o logotipo das soluções integradas. Você sabe disso. O que você vai fazer agora? Eu abri minha própria consultoria, a Nexus Estratégica. Ótimo, disse ela, sem hesitar. Me envie a papelada. Vou conversar com nosso departamento jurídico. Considere o contrato com as soluções integradas em revisão. Não mova um dedo até falarmos novamente. Enquanto o departamento jurídico da Stratos começava a dissecar o contrato deles em busca de uma cláusula de rescisão, que eu sabia que existia, ligada à mudança de pessoal-chave, meu advogado preparou a nossa ofensiva. Uma carta registrada foi enviada para a atenção do Sr. Almeida e do Departamento de RH das Soluções Integradas. A carta era uma obra de arte legal. Ela começava informando-os de que, ao me demitir, eles haviam violado a cláusula de origem ao não me pagarem a comissão de 2% referente às 2 últimas semanas. Mas essa era apenas a isca. O segundo parágrafo era o anzol. Ele os lembrava de que a comissão era vitalícia. Isso significava que, mesmo demitido, eu continuaria a receber 2% de toda a receita gerada pelas Stratos Dynamics, para sempre. O terceiro parágrafo era o golpe de misericórdia. Ele os informava que, como eles haviam quebrado o contrato ao não pagar a comissão inicial, eu estava legalmente no meu direito de exigir uma compensação por danos. E os danos que meu advogado calculou eram baseados em uma projeção de receita das Stratos para os próximos 20 anos. O número era tão grande que provavelmente era maior que o valor de mercado das soluções integradas inteira. A carta terminava com uma nota simples, tínhamos 2 cópias. Uma para eles e outra para Stratos Dynamics, que seria enviada em 48 horas, para que eles ficassem cientes da instabilidade financeira e das obrigações ocultas de seu atual fornecedor. O telefonema do Sr. Almeida veio menos de 1 hora depois que a carta foi entregue. A arrogância havia desaparecido de sua voz, substituída por um pânico agudo. Lucas! Que brincadeira é essa? Que história é essa de comissão vitalícia? Isso é um absurdo. Não é uma brincadeira, Sr. Almeida, respondi, com a calma de quem segura todas as cartas. Está na página 4 do meu contrato. O contrato que o senhor mesmo assinou. Sugiro que o encontre e leia com atenção. Isso vai nos levar à falência, ele gritou. Você não pode fazer isso. Eu não estou fazendo nada. Vocês me demitiram. Vocês quebraram o contrato. Eu estou apenas cobrando o que é meu por direito. E, a propósito, a Stratos Dynamics está ciente da situação. Eles estão, neste momento, acionando a cláusula de rescisão por mudança de pessoal-chave. Acho que a Clara não ficou muito impressionada com o trabalho do seu sobrinho. Ouvi um som engasgado do outro lado. Ele havia perdido 40% do faturamento da empresa e, ao mesmo tempo, adquirido uma dívida impagável comigo. Era o checkmate. O que você quer, Lucas? Ele sussurrou, derrotado. Eu quero uma reunião. Você, eu e nossos advogados. E eu quero que o Júnior esteja presente. A reunião foi surreal. O Júnior parecia um garoto que havia sido pego colando na prova. O Sr. Almeida parecia ter envelhecido 10 anos. Meu advogado apresentou nossas opções. Opção A. Eles nos pagavam a quantia astronômica calculada, e nós os processaríamos de qualquer maneira por quebra de contrato. Opção B. Uma solução mais criativa. As soluções integradas seria adquirida pela minha recém-formada Nexus Estratégica.
Eu assumiria a empresa, seus ativos e seus outros clientes. Em troca, a dívida da comissão seria perdoada. O Sr. Almeida e seu sobrinho renunciariam a seus cargos, com efeito imediato, e assinariam um acordo de não concorrência de 10 anos. Essencialmente, eu estava comprando a empresa que me demitiu usando a dívida que eles mesmos criaram contra mim. Eles não tinham escolha. Assinaram. Hoje, eu me sento na cadeira que um dia foi do Sr. Almeida, no escritório principal da empresa que agora é minha. A Stratus Dynamics assinou um contrato ainda maior com a minha nova empresa. O primeiro ato que tomei como novo CEO foi recontratar alguns dos bons funcionários que foram demitidos injustamente ao longo dos anos. A lição que aprendi é que, no mundo corporativo, a lealdade é uma via de mão única. Mas o conhecimento do seu próprio valor, e a capacidade de codificar esse valor em um contrato, é uma via de mão dupla que pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Eles me demitiram para dar lugar ao futuro da família deles. No processo, eles se esqueceram que eu já havia garantido o meu. E, no final, o meu futuro acabou sendo dono do deles.